Pensando no 9, vários de vocês aí, quem está há mais tempo e a gente já conversa há mais tempo, vai lembrar que eu falo algo muito, que é um ensinamento do Shiv Charamas, que eu repito ele muitas vezes, que é assim, o número 6, vamos começar a partir daqui, o número 6, ele é o que deixa, ele faz o fio da espada. Então ele cria, deixa a espada afiada. No entanto, o 6, por si mesmo, não é a precisão do golpe. O golpe, a precisão do golpe, é do número 9. E aqui a gente começa uma relação entre o 6 e o 9, e a gente vai entender um pouquinho hoje aqui, e vai dar para avançar, por isso que digamos assim, esse tema veio mais para o fim, foi interessante que ele ficou mais para o fim, porque a gente agora tem uma base inteira do número 6, para entender o 6 e poder adicionar agora nuances mais sutis nesse número 6 e vocês entenderem de onde vem outros aspectos que vão desembocar no 6. Porque a relação do 9 e do 6 ela é muito estreita. Por isso que ela é muito confusa. E se a gente fosse olhar mesmo a própria forma do número, são duas formas iguais. A forma é muito parecida. Então assim, eles têm elementos muito parecidos com uma sutileza diferente. Seria assim, uma está virada para cá, outra está virada para lá. Só que a relação dessas duas instâncias, desses dois conceitos, são muito finas, assim, elas se relacionam muito próximas. É um relacionamento muito próximo entre o número 6 e o número 9. Eu quero ver se a gente consegue compreender hoje aqui esse relacionamento tão próximo entre essas duas instâncias, para entender o 9 a partir desse relacionamento. Então, a partir dessa afirmação de que o 6, ele afia, então ele cria um fio muito, muito cortante. E, ao mesmo tempo, o 9 é quem dá o golpe. Eu quero ver com vocês se é possível compreender. Se vocês já, até se vocês quiserem me dar um parecer, vocês já chegaram a refletir sobre essa afirmação que eu já fiz para vocês diversas vezes, para entender por que o 6 é o fio afiado e o 9 é o golpe preciso? É interessante fazer essa distinção entre conhecimento, o intelecto e o saber como uma instância maior. No entanto, no próprio número 6, por isso que eu digo, essa relação do 6 e do 9, ela é uma relação muito sutil e ela é muito próxima. No campo do 6, como a gente já percebeu aqui, sobre a ideia do Shiva Granta, aquela ideia de justamente o desafio do Shiva Granta é essa noção do intelecto, do conhecimento dando sentido a si mesmo. Essa é uma questão central para o número 6. No entanto, no 6 já reflete uma sabedoria que pulsa do 9. E é por isso que nessa intuição, com uma janela, é possível olhar para a realidade que se manifesta. Mas essa realidade só pode ser vista justamente porque o 9 já emana um calor para o número 6. Então o 6 já é impregnado também desse saber do 9. Então no número 6 também tem conhecimento, mas também tem esse saber, essa sabedoria que transcende e que pode também ver o divino em qualquer instância. E que supera em si mesma a noção do conhecimento como um senso de identidade. Então no próprio 6 já tem essa resolução também. Então o 6 não se restringe ao conhecimento intelectual. Digamos assim, ele tem a função de utilizar isso com maestria, e ao mesmo tempo se sobrepor a essa ideia quando essa habilidade começa a dar um sentido de si mesmo. Mas justamente porque o 9 emana um calor já para essa instância do número 6, nesse relacionamento fino entre essas duas condições. Veja que curioso, vamos olhar agora para outra perspectiva e por que o 10, faz sentido o 10 estar próximo dessa instância do número 9, mas como na verdade o que promove essa relação com o 10 não é necessariamente o 10, mas o 1, porque é o retorno para o 1. E justamente no número 9 é onde a alma se encapsula para retornar para a encarnação. Digamos assim, é no campo sutil que a alma viaja pelos campos etéreos. Então, pela sutileza, vamos colocar assim, universal, a alma viaja pelo campo do 9, pelo número 9. Então, essa relação do 9 e do 1, que aparentemente você falaria, o 9 está muito longe do 1, certo? Não, está muito perto, porque ele é o 10, porque ele está perto do 10, justamente por causa disso. Então o 9 está muito próximo do 1, porque quando você transcende o 9, é o 10. Mas a ideia de precisão, veja se vamos tentar encaminhar aqui uma visão lógica, para ver se para vocês fica claro assim também se dá para perceber isso, essa ideia da precisão. Porque, como vocês já sabem, então vocês já, dentro da resposta que vocês deram, e a maioria de vocês já sabe, porque a gente já falou disso, também, o número 9 é um campo infinito de sutileza.
infinito. Então, contém tudo nele. O número 9, no número 9, toda a sutileza do infinito está contida nela. É um campo de calmaria, que não se abala por não saber, porque já sabe. Justamente porque já sabe. Né? Então, a sabedoria está sempre ali impregnada no número 9, porque ele é um campo que permeia tudo. E se a gente fosse olhar através de um sentido lógico, é aqui eu quero propor para vocês. Por que ele permeia tudo? Ele já saberia. Porque se a gente fosse considerar os números, a gente vai subindo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O número 9 é o último número único, certo? Ele é o último número único. Depois do 9, vai se repetir os números. Aí começa o 1 repetido e vai se repetir somando diversos números. Entre os números, nós temos 9 números únicos. E o 9 é o último deles. Para você chegar no 9, você precisou passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6, pelo 7, pelo 8, para chegar no 9. Ou seja, você teve a sabedoria e a clareza de cada um dos números até chegar no 9. É por isso que o 9 sabe aonde o golpe vai ser dado, porque ele sabe exatamente qual é o campo que precisa dar o golpe, porque ele já passou por todos os campos. A essência já passou por todas, ela já experimentou todas e ela já sabe como cultivar a precisão de cada uma dessas instâncias para que o 9 possa dar esse golpe certeiro e ser aqui algo que a gente já trouxe aproximando do número 6, e eu quero refazer essa ideia com vocês agora, que é possível lançar essa sutileza do número 9 aqui já, que é dar o comando exato. Então, quando a gente falou em algum momento aí para trás que o número 6 se conectava com o Rokan no sentido do comando, de ver aquilo que é, e a partir de ver aquilo que é, não há nada mais a se fazer a não ser a única coisa que corresponde àquilo que você está vendo, ou seja, só haveria uma coisa para se fazer, por isso essa ideia de comando. Esse comando do número 6, como Rokan, como glândula de comando, como centro de comando, ele vem do 9. É um impulso desse comando preciso que vem do 9 e que no 6 tem a claridade para ver e tem a clareza para se tornar consciente dessa precisão. Essa é uma relação muito, muito importante a gente compreender. O 9 tem a precisão total, ele é o infinito, ele é a sabedoria infinita, ele é um campo de calmaria, de sutileza, de paciência, e a gente poderia até dizer aqui, inclusive de perseverança também, justamente porque já sabe aonde precisa ir, então ele incansavelmente vai achar o local aonde precisa ir. Tá? Então, esse sentimento de perseverança em nós surge desse campo do 9 também. Tá? E, inclusive, porque o 9 já ultrapassou a ideia do tempo, do 8, do infinito. Então, o número 8 representa o tempo infinito. Quando você transcende a ideia do tempo infinito, você já sabe qual é o tempo que as coisas têm. Ou qual é o tempo de cada coisa, e você tem dentro de si uma fonte infinita de tempo. Porque o tempo é infinito. Então você nunca se cansa de tentar. Então a vida, como aspecto de acontecimento da consciência, ela é reflexo desse campo sutil, porque ela é perseverante. Não é isso que a vida faz o tempo inteiro? A vida não abre mão de tentar de novo e de te oferecer uma nova chance, porque ela não tem medo do tempo acabar, porque ela sabe que o tempo é infinito. Há uma infinitude de tempo dentro dela e por haver tanto tempo, ela sabe que pode tentar de novo, então ela se torna perseverante. Então esse senso de perseverança, de continuar fazendo o que a gente precisa fazer, e que poderia ter lá um paralelo com o número 1 e com esse número 6, na ideia de foco, que a gente já também desmistificou aqui, essa ideia de foco raso, que é você ficar colocando pequenas metas na sua vida e querer conseguir elas. Essa é uma ideia muito rasa de foco, mas uma ideia de consistência mais importante do que essa ideia de você conseguir aquilo que você se propôs. Porque aquilo que você se propôs pode estar equivocado. Você está desperdiçando força e esforço. Então, essa ideia do 9, que se conecta com o 1, que é o mais concentrado. Então, quando o 1 é o mais concentrado, é a semente, é o núcleo, é a essência nuclear, aquilo que está tudo gravado na mínima parte. O 9 é justamente o oposto, é a amplitude total que carrega esse mesmo todo que um carrega, porque um carrega o outro, sistematicamente. Mas um carrega na concentração total, na mínima parte, e o outro carrega na amplitude total, na totalidade. Tá? Então, como carrega toda a informação, sabe aonde achar essa informação e sabe como colocar essa informação da maneira correta. E é por isso que o número 9 sempre sabe antes das coisas. Então, por exemplo, quem de vocês tem aí alguma relação com o 9 ou o 9 em desafio também, vai sentir uma ideia de
de não saber lidar com aquilo que sabe. E isso vai gerar um senso de intolerância. Então, quando você tem um 9 meio em desafio, você pode se tornar intolerante porque você já sabe o que o outro pensa, ou o que o outro vai fazer, ou o que o outro já fez, e você não acolhe esse saber como uma manifestação da infinitude, e você acolhe isso de uma maneira individual ou considerando uma noção de si mesmo, e considerando uma noção de si mesmo, esse si mesmo vai se ofender ou ele pode ser abalado por esse saber que trouxe uma informação e que abalaria essa noção de si mesmo e passa a se tornar intolerante, ou rígido, ou até mesmo querendo afastar o outro por você já saber o que o outro fez e aquilo não está bem acolhido. Então essa infinitude aí do número 6, que já sabe, então em vez de se tornar calmo, paciente, como é o número 9, quando o 5 mergulha no 4, por exemplo, que surge daí uma calmaria, né? 5 mais 4, 9, então essa calmaria do número 9 que surge, essa neutralidade, calma, paciente que surge no 9, pode se tornar impaciente se você está lá com ela em defasagem diante das coisas que você já sabe e que você não pode comandar ou controlar. Então você vai querer vetar essa possibilidade e cortar espaço do outro, se tornando intolerante. É justamente o campo que pode ter o espaço infinito começa a restringir o espaço do outro pela intolerância. Então você restringe com medo da amplitude total, de mergulhar nessa vastidão do número 9, que é o oposto lá, seria a oposição do número 1, que é a concentração total. Ou seja, a sustentação baseada no sólido do 1, aqui no 9, a sustentação é baseada na sutileza total, na calmaria, na amplitude. Mas esse 9, então, retomando aquela conversa com o número 6 e que impregna o número 6 com esse comando, então esse sentido de comando de Rokan vem do número 9 e que impregna o número 6, e com o número 6 você torna esse comando consciente